Esse problema do LeetCode é bastante comum em entrevistas e é o problema que você tem que encontrar o melhor momento para comprar e o melhor momento para vender uma ação. Como assim? A gente tem um array e esse array representa o preço de uma ação em determinado tempo. Então aqui seria o primeiro dia, aqui seria o segundo dia, aqui seria o terceiro dia, e esses são os valores. O valor começa em 7, depois cai para 1, sobe para 5, cai para 3, enfim, assim por diante. O que a gente quer maximizar aqui é o lucro. E o lucro seria o preço de venda menos o preço de compra. Então, por exemplo, se a gente compra aqui nesse 3 e a gente vende aqui nesse 4, a gente teria lucrado essa diferença aqui, que é 1. Esse problema e todos os problemas dessa natureza são bastante fáceis. Geralmente eles são tidos como problemas de sliding window. Então vamos pensar como que a gente resolveria isso aqui usando uma sliding window. A gente inicializa 3 variáveis, left, right e max profit. Left e right são ponteiros que vão apontar para posições nesse array. O left começa na primeira posição, o right começa na segunda posição. E o nosso max profit pode começar em 0 ou não inicializado, tanto faz. Aí o que a gente vai fazer? Se o right for menor do que o left, a gente move o left para lá. E o right vai andando e encontrando o maior. Então, por exemplo, aqui o nosso right é menor do que o nosso left. Então a gente vai mover o left para cá, o left está apontando para esse 1, e o right vai aqui para a direita. Nesse momento o right está apontando para um que é maior do que o left. Então a gente vai atualizar o nosso max profit. Nosso max profit, 5 menos 1, vai estar em 4. A gente move o right de novo. Right é menor do que o left? Não, não é menor do que o left. Então a gente calcularia para ver se a subtração entre esse e o left vai dar um profit maior. Nesse caso não vai dar, porque 3 menos 1 é 2. Enfim, move o right mais uma vez. Aqui a gente chegou no 6. Nesse caso, 6 menos 1 aumentaria o nosso max profit para 5. Então a gente atualiza aqui o max profit, move o right para a direita e chegamos no final. Se por acaso a gente tivesse mais 2 pontos aqui no nosso gráfico, 1 aqui embaixo no 0 e 1 aqui em cima no 8, por exemplo, o nosso right ia chegar aqui, a gente ia ver que é menor do que o left, ia trazer o left para cá, e quando o right fosse para a próxima casa, a gente ia ter de novo um max profit maior. Então o left vai sempre se atualizando conforme a gente vai encontrando itens menores. E o right, a cada casa que ele anda, a gente vai atualizando o max profit. Isso aqui resolve o nosso problema. Só que tem uma solução um pouquinho mais fácil que essa, não muito, só um pouquinho mais fácil, que é que na verdade a gente não precisa do left, porque nesse problema em específico do LeetCode, a gente não precisa retornar a posição de onde a gente quer comprar. E assim, isso é uma diferença minúscula. O sliding window aqui que a gente fez é uma solução boa, só que como a gente não precisa da posição específica, a gente nem precisa muito de um ponteiro apontando para o left. Só o que a gente pode ter é uma variável tendo, sei lá, mean value, por exemplo, que armazena o menor valor encontrado até o momento. E ao invés de ter um left, a gente vai ter aqui o nosso 1, que foi o menor encontrado até o momento que a gente encontrar um menor. Isso simplifica um pouco o algoritmo, porque a gente não precisa mover o right para frente e o left para frente. A gente vai poder fazer só um for loop muito simples. Então vamos ler aqui o problema. De novo, eles dão o array pra gente, contendo os preços das ações, e se não for possível ter nenhum lucro, a gente retorna 0. E a gente tem que maximizar o profit, o lucro, escolhendo um único dia para comprar e um único dia para vender no futuro, e retornar o valor do lucro. Vamos começar primeiro pegando o caso que pode ter um array vazio. Então a gente faz se o tamanho do nosso array, né, que o nome é prices, for igual a 0, a gente vai retornar 0, porque obviamente não tem como ter lucro, não tem como comprar ou vender. A gente inicializa o nosso profit como sendo 0, porque esse é o mínimo lucro que a gente pode ter, né, já que se não der de ter lucro, a gente tem que retornar um 0. E eu vou criar uma variável aqui, meanBuy, que vai ser o valor mínimo de compra que a gente encontrou até o momento, e esse vai ser em prices 0. Esse valor mínimo de compra é o que a gente vai atualizando conforme o tempo vai passando, sempre para o menor valor que a gente encontrar. A gente faz um for bem simples, por todos os itens do array, né? Então eu vou usar um range, eu vou usar um length e um prices. Eu atualizo o meu profit com o máximo entre, obviamente, profit, né? Porque se o profit atual for menor do que o profit que a gente tem guardado, a gente não quer atualizar nada. E aí eu calculo qual seria o profit, o lucro, se eu vendesse a ação agora. Então, qual seria o lucro se eu tivesse prices menos meanBuy. E o meu meanBuy eu vou atualizar para ser o mínimo entre o meanBuy antigo e o valor atual em prices. E é isso, esse é o algoritmo inteiro. Se eu retornar um profit aqui e eu tiver feito tudo certo, é para funcionar. E tá feito.